Bom dia, satisfação estar aqui, presente com vocês. Eu sou a Keiko, coordenadora da Aliança Brasileira pela Cultura Oceânica, juntamente com o professor Ronaldo Cristofoletti e Ivan Martins. Trago aqui para vocês o cenário brasileiro no Currículo Azul. No Brasil, já temos mais de 20 municípios com suas leis de cultura oceânica na educação, sendo que Santos foi o primeiro município a ter uma lei da cultura oceânica na educação reconhecida pela Unesco. De lá para cá, temos então mais de 20 municípios, 4 estados, e há pouco tempo, em abril de 2025, o Brasil foi reconhecido como o primeiro país no mundo a ter esse compromisso de construir continuamente o Currículo Azul nacional. Então, nesta mesa, trazemos secretários e secretárias municipais de educação daqui da Baixada Santista para a gente se inspirar em diferentes modelos de como os municípios têm trabalhado o Currículo Azul. Lembrando que o Currículo Azul ele é uma constante construção, respeitando as características locais de cada escola, do seu município, do seu estado, do seu território. Então, convido para esta mesa a secretária Audrey Claes, secretária municipal de Educação de Santos. Michele Melo Paraguai, secretária municipal de Educação de São Vicente. Hugo de Lalo, secretário municipal de Educação de Itanhaém. Daniele Cristina Pereira de Souza, secretária municipal de Educação de Cubatão. Daniele. Ivana Ramos, secretária municipal de Educação de Barcarena. E Cíntia Mendes, secretária municipal de Educação de Pontal do Paraná. Por favor. Temos aqui, então, a Secretaria de Educação de Santos, São Vicente, Itanhaém, Cubatão, aqui da Baixada Santista. E a Secretaria de Barcarena, Pontal do Paraná, como grande inspiração para a gente ter essa troca de conhecimentos e começar a conversar com os outros municípios também para se inspirarem e trocarem como que a gente pode trabalhar o Currículo Azul no município. Então, convido agora a secretária Audrey Claes, por favor, para compartilhar um pouco a história de Santos. Oi, agora sim. Bom dia. Uma honra estar aqui, Camila. Muito obrigada, até pela breve conversa que tivemos ali fora, mas já que foi muito produtiva. Eu quero dar bom dia especial aqui para os meus colegas, Baixada Santista, que já estamos com várias conversas em tratativas. Fico muito feliz. E mais um tema que precisamos incluir na Undime Baixada Santista, que é a União dos Dirigentes Municipais de Educação, para que a gente fortaleça esse tema enquanto região. O que conversamos lá fora, Camila, temos que fortalecer a questão institucional, as nossas políticas públicas, para que a gente, independente de governo que estiver naquele momento, que ele cumpra o currículo. É isso que nós queremos e pretendemos e estamos avançando neste sentido. As representantes que também estão aqui, fora da nossa região, mas nosso propósito é o mesmo. Trago aqui um pouquinho da nossa experiência de Santos, que é riquíssima. E eu não posso começar essa fala sem ressaltar aqui o nome da nossa educadora, Valéria Vegas, que brilhantemente conduz o programa ao lado de técnicos de excelência, que é o Santos à Luz da Leitura, que é uma democratização do acesso da leitura por meio do saber, da arte, da cultura. Então, as nossas escolas, elas têm esta metodologia aplicada por meio da formação dos nossos professores, para que eles tenham essa prática respaldados com a técnica que é o programa Santos à Luz da Leitura. E quando a lei, que é pioneira no mundo,
de cultura oceânica, ela chega em 2021, nós estávamos ali com o mar preparado, já para receber essa legislação. Não é fácil o caminho de implementar essa política pública nas cidades, porque falta o pertencimento, Camila, falta o pertencimento da sociedade para o tema. E eu trago aqui um exemplo concreto que vivi. Antes de estar como secretária de Educação e vice-prefeita, eu tive a experiência por dois mandatos como vereadora, 8 anos. Antes de estar como vereadora, eu trabalhei na Secretaria de Educação por 4 anos, então há aí um caminho percorrido até chegar até aqui. E como vereadora, eu coloquei um projeto de lei, que é lei na nossa cidade, a política pública, da proibição, durante eventos nesta orla magnífica que nós temos, e todos os eventos são concentrados nessa orla, da proibição de bexigas e plásticos, para que nós não tivéssemos esse material ali despejado nas nossas areias. E foi uma polêmica, porque as pessoas não aceitaram a lei. Mas como uma lei que proíbe esse tipo de material, como que a gente vai fazer os eventos? E aí tivemos uma longa batalha, mas é lei e é proibido, sim, esse tipo de material em eventos na nossa areia. E me deparo essa semana com alunos e uma equipe que visitou a UMI Paulo Gomes Barbosa essa semana, que é uma unidade municipal de educação que busca o selo azul, onde, de forma integral, todas as disciplinas estão trabalhando o tema currículo azul. E uma das fotos era justamente uma tartaruga sufocada com um plástico. E apesar da imagem triste da gente reconhecer ali o efeito do ser humano em relação à natureza, ao oceano, a gente identifica o pertencimento das nossas crianças em relação a esse assunto. Então, para a gente é um sucesso, é uma conquista. Aqui nós temos já há 5 anos uma escola selo azul, que é a UMI Papa Sobrinho. E que felicidade é a minha quando eu chego às escolas, e recentemente na UMI Bandeira Brasil, uma equipe chegando com alunos de 6 anos de idade, chegando de uma das atividades que faz parte do Santos à Luz da Leitura, que é o estudo do meio, chegando da praia. E o que eles foram fazer lá na praia? Eles foram estudar, eles foram entender, porque antes de ir à praia, na sala de aula, eles já compreenderam todos os elementos que compõem a natureza naquele ambiente. Então, eles foram fazer uma vivência daquilo que eles estudaram em sala de aula. E percebo, Camila, que tudo que nós falamos até agora, aqui neste importante fórum, é o que nós já estamos praticando em todas as unidades municipais de educação da cidade de Santos. Fico muito feliz, satisfeita, e quero falar aqui também, para encerrar a minha fala, a professora Tati Caetano, que também está aqui, onde ela está, da UMI Lídia Federici, onde fez um trabalho maravilhoso com as crianças da educação infantil, retratando os monumentos da nossa Orla Santista, linkando a história com o meio ambiente. Parabéns, é sobre isso que a gente tem que sair daqui e falar muito mais. Obrigada, Camila. Muito obrigada, secretária. Lembrando que aqui nessa plateia nós temos os estudantes da Escola Avançada em Cultura Oceânica da FAPESP. Segunda e terça-feira eles tiveram atividades de campo. E muitos desses municípios receberam esses estudantes, abriram as portas das escolas para recebê-los, para conhecer quais são os projetos que estão sendo desenvolvidos nessas escolas por esses professores, por essas secretarias. Então, pessoalmente, muito obrigada por recebê-los tão bem, que voltaram maravilhados, com muitas histórias para contar. Obrigada. Convido, então, agora a senhora Michele Melo Paraguai, secretária municipal de Educação de São Vicente, para compartilhar como São Vicente tem trabalhado a cultura oceânica na educação. Oi, agora sim.
Bom dia a todos. Imensa satisfação fazer parte de um momento como esse, né? Em Santos, trazendo referência de outros países aqui, sendo um lugar de estudo e de pesquisa aqui a nossa região, e um território cheio de riquezas para a gente estudar e compartilhar com os colegas aqui da Baixada. Sou professora da Rede Municipal de São Vicente, atualmente secretária, nesse desafio recentemente, mas não poderia deixar de fazer minha fala exaltando o meu grupo aqui, o Núcleo de Educação Ambiental da Secretaria de Educação, na representação da Vandilma e da Regina. É um núcleo que faz um trabalho com as nossas escolas. E aí, já linkando a esse trabalho que elas fazem, eu quero também agradecer a presença da coordenadora Paula Massai, que é a coordenadora da MEI Vera Lúcia, que é uma das nossas unidades que tem o selo azul. Fazem um trabalho incrível de território, porque a escola deles é à beira da maré, que é o nosso território, né? É o nosso território, o pertencimento que eles levam aos nossos alunos. E a Paula tem feito esse trabalho com os professores. Hoje é uma unidade de educação integral. Ela faz um trabalho de barreira das marés, trabalho com selo azul. Então, os projetos que são realizados lá na MEI Vera Lúcia, na presença da Paula aqui, são de grande referência para as demais unidades da nossa rede. E aí venho falar um pouco do que a gente tem realizado, né? Ingressamos em 2021 nessa gestão. Eu era líder pedagógica junto com as meninas e nós iniciamos o trabalho com o currículo prioritariamente, né? Currículo que é a referência de todo o trabalho do professor. Então, hoje o nosso currículo ele tem a transversalidade e uma das principais frentes é a sustentabilidade, educação ambiental e ERER, as relações étnico-raciais. Então, essa transversalidade dentro do nosso currículo, hoje são as principais frentes que norteiam o nosso trabalho. Além, né, de uma conquista que nós tivemos ano passado, que é a política, né, municipal de cultura oceânica, com a parceria da Unesp e de outras universidades que colaboram muito com o nosso trabalho. Então, são inúmeras as conquistas que a gente tem aí. Formação de professores, a gente leva sempre a oportunidade de formação dos professores, porque as nossas meninas aqui, elas são estudiosas, sabidas, né, biólogas, mas muitos dos nossos professores são os polivalentes e a gente precisa levar essa informação para eles. E como que a gente leva? Com a realidade. Formação, realidade, vivência, que é o trabalho que a professora Paula faz lá na MEI Vera Lúcia. E nós temos 10 unidades com o selo azul. Isso é uma conquista, assim, muito importante para nós, porque São Vicente é uma cidade extremamente desafiadora, vulnerabilidade social altíssima, prioritariamente periférica. Então, que a gente leve essa informação para os nossos alunos, porque a maré, né, a cultura oceânica, é o nosso lugar, é onde eles vivem, é o que está na porta da casa deles. Então, a gente tem que trazer esse pertencimento para os nossos alunos, o protagonismo dos estudantes, porque eles é que vão preservar esse espaço para as futuras gerações. Então, o trabalho que a gente dá de autonomia para as escolas, por meio dos coordenadores, formação, para que eles realizem os trabalhos dentro das unidades, elevando a cultura oceânica, a educação sustentável e também a nossa frente, que é muito importante, que é ligada totalmente, que é a ERER, né? A questão do racismo ambiental, a justiça climática, a gente potencializa isso nas nossas unidades. Falta muito para nós, né? Como acho que para todos, né? A gente precisa avançar bastante nessa questão, mas acho que a gente já deu grandes passos, né? Dentro do que nós temos das nossas possibilidades. Agradeço demais aí a Paula representando as nossas unidades, o trabalho que é feito com os nossos alunos, o conhecimento que falta muitas vezes por parte dos professores, a gente leva através de formação e os alunos eles vão fazer a diferença, sendo que multiplicadores dentro das comunidades. Então, o trabalho dos resíduos sólidos das meninas também é incrível. A gente está aberto aí para quem quiser conhecer mais a fundo o nosso trabalho, estamos à disposição para trocar, para dialogar e que a gente juntos contribua não só para uma Baixada Santista, né, mas assim sustentável, com a cultura oceânica em pauta, que a gente propague isso como sociedade, né, como o Brasil a nível nacional. Então, o nosso propósito é a educação, mas todas as frentes que estão apoiadas com a educação, a gente tem elevado o nível
por meio dos nossos professores, que assim agradeço demais pelo trabalho que eles fazem, a parceria que eles realizam conosco. Então, acho que nós conquistamos muito nesses últimos 4 anos e pretendemos conquistar muito mais, né? E é por isso que esse momento aqui é tão importante de discussão, para que a gente não deixe essa pauta, né, esquecida e a gente trabalhe apenas o currículo de forma dentro da escola, que ele seja transversal mesmo, né? Que a gente leve nossos alunos para os territórios, façam vivências, e é uma conquista assim que a gente tem muito orgulho, que é o nosso currículo transversal aí. E muito obrigado pela oportunidade, que estejamos juntos mais vezes para trocarmos, e São Vicente está à disposição para a gente discutir junto e buscar aí que a nossa cultura oceânica ela tenha mais reconhecimento. Obrigada. Secretária Michele, se você me permite, em São Vicente, temos uma Aliança Brasileira para a Cultura Oceânica, constrói parcerias, multiplicamos os esforços, concretizamos as ações em parceria. E em São Vicente, temos um parceiro muito forte, que é a Unesp São Vicente, com a professora Alessandra. Ela trabalha fortemente conosco, apoiando tanto nós quanto a Secretaria, para a gente conseguir encontrar as maneiras que sejam adequadas tanto para a Secretaria, com os professores, com o currículo azul. Então, agradeço imensamente a presença da senhora e agradeço por acolher-nos sempre tão bem. Obrigada. Agora eu convido o secretário Hugo de Lalo, da Secretaria Municipal de Itanhaém, de Educação de Itanhaém, para compartilhar conosco como tem sido trabalhado o currículo azul no município. Bom dia a todos, a todas que estão aqui compondo essa frente. Para mim é uma honra poder estar aqui representando a Secretaria Municipal de Educação do município de Itanhaém. Eu não posso fazer minha fala sem registrar, fazendo uma referência, um justo reconhecimento público à minha equipe, na pessoa do José Bonifácio, nosso secretário adjunto, em especial a Carol Pérez, que eu gostaria que desse um oi aí para que todos pudessem conhecer. A Carol, eu tenho a grata satisfação de chamá-la de amiga, uma amiga pessoal, então ela permite que eu faça aqui uma brincadeira de ecochata e biodesagradável, porque a Carol falta adjetivos para aqui dizer o que ela representa no nosso município. Se Itanhaém destaque hoje, compõe aí um seleto grupo de poucos municípios a possuir o currículo, graças à dedicação, o esforço e o comprometimento da Carol Pérez. Ela é uma referência na nossa cidade, ela nos fez enxergar que toda e qualquer ação que a gente implementa no município, buscando mostrar a importância desta matéria, é no sentido de pensar em economia e não em despesa, em investimento para o futuro. Desde uma simples reunião que nós realizamos na secretaria e onde ela pega no pé para que todos levem o seu copo, a sua caneca, a sua garrafa, ela promove um trabalho junto às nossas escolas. Hoje também possui 16 escolas azuis e ela faz um trabalho literalmente ali de corpo a corpo, junto a toda a nossa rede, principalmente com os nossos colegas servidores da secretaria. Então, assim, queria até aproveitar na fala da Audrey, deixar aqui, nós temos a Undime da Baixada Santista, e se assim permitir, o próximo encontro que será em Santos, agora em setembro, de repente Itanhaém fica aqui aberto a sediar o encontro de outubro, e a gente levar essa temática para lá, para que possam conhecer um pouco mais as ações, os trabalhos realizados. Só para vocês terem uma ideia, já fica aqui um convite especial. A Secretaria Municipal de Educação é no centro da cidade, onde é um quarteirão todo, e em todos os lados, em todas as pontas, a gente tem concreto, a gente tem prédio, a gente tem alvenaria. E a Carol conseguiu criar uma trilha dentro da Secretaria Municipal de Educação, que hoje leva o nome da
Trilha do Saber, e assim, é um trabalho realmente que eu vejo aqui no reconhecimento dos colegas, fazer uma referência ao Ronaldo, que eu perguntei, Carol, me relembra como tudo isso. Ela falou, no ano de 2021, acho que ela foi bater na porta do Ronaldo e falou, Ronaldo, me explica melhor, e deixa o convite aqui ao Ronaldo também, a conhecer a realidade do município de Itaém, que graças a Deus nos enche de orgulho e nos faz estar aqui junto a esse seleto grupo, e parabéns pela iniciativa, é realmente uma honra, um prazer, e isso é um reconhecimento que a gente faz à população de Itaém, que é exemplo de São Vicente, também é uma comunidade bem carente. A gente tem ali quase 50% da nossa população dentro do cadastro único, ou seja, a vulnerabilidade social dificulta ainda mais. Por isso a importância do trabalho que é realizado dentro da Secretaria, desde o berçário até os anos finais, para quê? Para que a gente possa trabalhar o hoje junto aos jovens e adultos, mas trabalhe com eles também no futuro, já desde o seu nascimento. Então, parabéns a todos, obrigado pela oportunidade. Carol, parabéns, é uma grande satisfação poder estar ao seu lado nessa jornada. Muito obrigado. Relembrando também as saídas de segunda e terça-feira dos 100 participantes da Escola Avançada, que são mais de 40 países envolvidos, né? Itanhaém recebeu de portas abertas a Aliança Brasileira pela Cultura Oceânica, por meio da Secretaria de Educação, engajou então a Secretaria de Indústria e também a Secretaria de Meio Ambiente para discutirem como eles poderiam fazer atividades para receber esses estudantes. Então, é uma co-construção, não somente na aliança, no Currículo Azul, mas os municípios que abraçam a causa do Currículo Azul na educação, eles trabalham conjuntamente também para verem o que eles têm sendo desenvolvidos, como eles querem mostrar, como eles querem envolver também as outras pessoas que gostariam de conhecer e se inspirar nos casos. Então, muito obrigada. E agora a Daniela Cristina Pereira de Souza, secretária municipal de Educação de Cubatão. Por favor. Bom dia a todos. Vou iniciar fazendo uma breve audiodescrição. Sou uma mulher preta, estou com uma trança na go, vestida uma blusa e uma calça preta e um casaco marrom. Bom dia a todos. Eu agradeço o convite, a participação nesse momento. A nossa cidade, Cubatão, e a gente já discutindo junto com os colegas hoje um pouquinho, a gente fala que está começando uma parceria, acho que mais consistente, né? Um amparo também científico mais aprofundado, que foi nessa semana, assinamos o termo de cooperação junto com a Unifesp, que estará trabalhando conosco lá. Cubatão, dentro dos municípios aqui da Baixada, muito conhecida por ser a cidade que não tem praia, né? Então, sempre era colocada a amiguinha lá escondida, mas nós temos um espaço que eu acredito tão importante para o desenvolvimento e para as questões oceânicas, que é o manguezal. O nosso manguezal, ele é riquíssimo e grandioso. Por muito tempo, como Cubatão, acho que a maioria aqui sabe, Cubatão foi a cidade mais poluída do mundo, né? Hoje nós somos símbolos de recuperação ambiental. E ver isso, essa transformação da cidade, sem trazer para as crianças o pertencimento dessa recuperação, não se avança. A gente acredita isso, né? Não tem como ter avanço se não tiver o pertencimento, o reconhecimento desses espaços. Hoje as falas que a gente trouxe, que eu escutei aqui, traz olhar lá o nosso município, ver o Guará Vermelho voltar para a cidade. Não traz só um símbolo para a cidade. Nossa cidade não tem um símbolo. Não, é perceber a transformação real. Para aquele que não tenha menor intenção e cognição específica, científica para entender a recuperação, percebe que a permanência dos pássaros ali dentro do município é sinal de que o município está modificando, está se tornando um local adequado, né? Agradável para outras espécies. E a nossa Secretaria de Educação, hoje trabalhando em conjunto com a Secretaria do Meio Ambiente,
já colocando em prática as questões não só da recuperação, mas desse cuidado específico, de um olhar científico. Esse ano nós tivemos o Barco Escola, lá no Pier do Jardim Casqueiro, por 10 dias, e levaram as escolas. A maioria das viagens, algumas eu acompanhei, e foi importante trazer para as crianças verem o manguezal por outra perspectiva. O manguezal, muitas vezes, ele é visto como o local que está a minha casa em cima daquele lugar, e também o local de despejo do lixo. E trazer aquele espaço para mostrar toda a riqueza que ele tem, as espécies ali e o contorno que ele faz dentro do município, trouxeram para as crianças uma percepção diferente do município, né? E é isso que eu falei que a gente precisa colocar. Se eu não cuidar lá no meu bairro, o que eu jogo no manguezal, eu trago esse lixo, eu trago todos esses danos para qualquer espaço. E isso permeia Cubatão inteiro, né? Nós somos um município com muitos rios, com as cachoeiras, e faltava acho que essa união entre a educação e a preservação, né? Só dentro da escola a gente sabe que é importante, mas se não tiver uma boa formação para os professores, eu sou professora, sou funcionária pública no município, a gente sabe que a gente às vezes deixa escapar, como os colegas antes falou aqui, a professora Francesca falou, às vezes é muita coisa para o professor, ele fica pensando, como eu vou colocar isso, né? E aí acho que a Unifesp vem agora, que já junto com a nossa, minha pequena mestra lá, Karen, vai acompanhar as escolas para verificar o que a gente pode fazer, de que forma implementar a cultura oceânica dentro de cada escola, considerando aquele zoneamento e as especificidades da escola. Hoje eu agradeço muito, acho que essa contribuição e essa troca com os municípios é importante para nós, né? Nós temos também o porto. Eu falo, olha, Cubatão tem o porto. Está dentro de uma indústria, mas tem um porto, não é só Santos. E isso a gente precisa levar para a escola. E é muito importante. Agradeço a todos e que nós avançamos bastante nessas temáticas. Obrigada, viu? Obrigada, secretária. Tenha certeza, pode contar conosco, Unifesp, Programa Maré de Ciência, Aliança Brasileira para a Cultura Oceânica, no que for preciso para apoiarmos o trabalho de vocês. Muito obrigada. Conhecemos diferentes iniciativas de diferentes secretarias de educação, aqui na Baixada Santista, e agora a gente vai passar um pouquinho mais longe, para a gente trocar. Estamos na Baixada Santista com secretarias maravilhosas, trabalhando em parceria com outras instituições também para alavancar o currículo azul no município. Aí a gente passa, então, um pouquinho lá para o norte, para o município de Barcarena. Então, secretária Ivana, por favor, compartilhe um pouquinho como que passou esse processo, como tem sido esse processo do currículo azul em Barcarena. Bom dia a todos, a todas e a todos. Eu vou me autodescrever. Sou uma mulher negra, de meia idade, mais para mais idade porque para meia, né? Mas eu não vou dizer isso assim tão facilmente, já disse. Cabelos brancos. Teve uma amiga minha que se autodescreveu e disse obesa. Eu não vou dizer não, vou dizer que eu estou com excesso de peso, tá? Muito feliz. Não posso deixar esse momento passar e dizer de te encontrar aqui. Quando encontro vou dizer irmão, eu fico meio que emocionada, porque não é fácil a gente estar nesse lugar que a gente está hoje. E a gente representa uma gama muito grande de brasileiros que precisa ter oportunidade de também se ouvir diante de uma plateia tão nobre quanto essa. Venho da Amazônia, logo ali. Incrível que desde que cheguei aqui, toda vez que eu digo eu sou do norte, eu sou do Pará, alguém diz assim, é longe, né? Eu digo, não, longe são vocês da gente, mas tudo bem. Eu aceito isso com muita concordância. Não me sinto longe, mas me sinto um pouco distante do conhecimento, da dificuldade do acesso.
Barcarena começa a falar de cultura oceânica, mesmo estando longe do oceano. E essa eu acho que foi a nossa maior dificuldade, mostrar para a população que o tema era um tema importante e que fazia sentido ser discutido nas nossas redes de ensino, na nossa rede de ensino. Porque eu diria para vocês que 80% da população de Barcarena não conhece o oceano. E talvez 50%, 40% nunca conhecerão. Mas nós estamos cercados de rios caudalosos. Rio Amazonas é um mar. Eu aprendi isso nas diversas formações que o Maré de Ciência e a Cultura Oceânica nos proporcionou, junto com a UFPA, e a gente entender que o nosso mar não é esse mar azul e verde que vocês conhecem, mas o nosso mar é marrom e caudaloso, com uma realidade completamente diferente da de vocês. E tão importante quando discutir o oceano é a gente discutir esses rios que estão aí cercando as nossas cidades. Barcarena vem de um processo que eu acredito, e ontem foi me perguntado isso, como foi que vocês conseguiram colocar a cultura oceânica como algo relevante na cidade de vocês? E eu entendo e hoje compreendo que quando a gente começou a falar de cultura oceânica, eu acho que Ronaldo, enquanto a Patrícia, em algum momento da vida, em função da rede ODS, e discute essa possibilidade de inclusão desse conteúdo dentro da realidade barcarenense. Mas eu tenho certeza que isso só foi possível porque nós já vínhamos no processo de discutir as ODSs, todo o nosso sistema, todo o nosso PPA, todas as nossas organizações estão pautadas nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e também porque nós vínhamos discutindo uma questão muito séria que é para nós nortistas, que é imaginar que com o aumento do nível do mar, algumas das nossas ilhas deixarão de existir. Mas quando a gente entra em Barcarena com essa ideia, a gente entrou assim meio com uma história assim de salvador da pátria, sabe? Olha, vai ter a injustiça, vai ter os refugiados climáticos, existe uma possibilidade da Ilha do Marajó deixar de existir. Como nós somos uma cidade muito próximo da Ilha do Marajó, provavelmente vai vir pessoas para cá e a gente tem que preparar o futuro, já preparando para a recepção dessas pessoas. E qual foi a nossa surpresa quando a gente começa a estudar realmente o assunto? A gente descobre que a gente é um dos refugiados do clima. E aí fez sentido. Aí fez sentido a gente parar para estudar. Aí fez sentido a gente investir em conhecimento. Porque quando vocês dizem assim, olha, a COP vai ser lá, e ontem à noite a gente saiu num grupo e dizia assim, agora diz verdadeiramente para a gente, como é que está a COP lá? Porque a gente ouve tanta coisa do tipo assim, não tem onde ficar, a situação da cidade é um caos, e eu digo sempre com muita firmeza, já vivi a COP 28, e não vejo diferença de dificuldades. Acho que existem características diferentes na Amazônia que precisam ser vivenciadas e vividas. É preciso entender, e eu perdi o nome da pessoa que falou esta fala anterior a mim, que é preciso entender que na Amazônia existe vida, existem pessoas, e que essas pessoas possuem cultura e possuem conhecimento, e que esse conhecimento é tão rico e tão poderoso quanto o conhecimento que é produzido no Sudeste e no Sul desse país. Então, a gente diz assim, aprendemos que fazemos ciência dentro das nossas escolas com o nosso conhecimento característico e com a nossa cultura. E através dessa crença e dessa possibilidade de entender que a ciência não está no topo da cadeia alimentar e nós só somos produtos, mas que nós também fazemos uma ciência cidadã e que podemos fazer diferença nessa transformação e nessa discussão de mundo, é que Barcarena inclui, sem lei, nós até hoje não decidimos se a gente implementa ou se a gente não implementa a lei, porque eu acho que a gente do Norte é meio muito coração, a gente vai pelo coração, não é pela lei.
E conseguimos, por adesão, 100% de escolas azuis no nosso município. São 105 escolas azuis no nosso município que trabalham com projetos norteadores. A Secretaria de Educação solta um projeto durante o ano. A cada final de ano se decide qual é o projeto que vai se trabalhar no ano subsequente. A gente lança o projeto e cada escola adequa esse projeto à sua realidade e às suas características. Porque Barcarena tem uma questão geográfica muito diferenciada. Nós temos escola de ilhas, que são 69, nós temos escolas de estrada e nós temos escolas nas áreas urbanas. Então, é preciso a gente respeitar, inclusive, a diversidade desses conhecimentos diferentes. Nem tudo acontece por acaso, já como todo mundo apresentou, seu professor, sua professora, né? Barcarena faz de uma forma um pouco diferente. A cada movimento de convite que a gente tem para participar de uma formação ou de um evento do Maré de Ciências, acabou meu tempo, a gente convida um professor que está desenvolvendo um belo trabalho em relação à cultura oceânica. Hoje a gente traz a professora Carmen, que é uma moradora da ilha, que vivencia... Levanta a Carmen, de tadinha da Carmen. Nasceu e se criou nas ilhas. Ela fala do que ela vive, ela não fala do que ela aprende nos livros. E isso faz uma grande diferença para nós. A gente pega um pouco de susto quando toda vez que a gente diz assim, mas como vocês conseguiram? A gente também não sabe, tá, gente? A gente não sei. Tanto que para fechar minha fala, eu digo assim, nós tivemos um exercício na sala ao lado que dizia assim, no papelzinho verde você coloca a facilidade, no laranja você coloca a dificuldade. Eu peguei o verde e escrevi adesão dos professores ao projeto. Aí a Marília olhou para mim e disse, Ivana, é no laranja. Eu, não, amiga, é no verde. Eu acho que nós, nortistas, e as meninas da UFPA sentem isso, provavelmente, tanto quanto eu. Nós temos muita sede e muito desejo de conhecer, de aprender e de participar. Então, eu acho que é isso que move a nossa rede, e com isso a gente teve muita facilidade na adesão de 100% das escolas. Obrigada a todas e a todos. Um bom dia. Muito obrigada, secretária Ivana. Agora a gente vai um pouquinho mais para o sul. Nós vamos lá para Pontal do Paraná, com a secretária Cíntia Mendes, então secretária municipal de Educação de Pontal do Paraná. Por favor. Olá, bom dia a todos. Quero agradecer o convite de estar aqui, dizer que me sinto muito honrada em representar a nossa região, contar um pouco da experiência que nós temos com as escolas azuis, com o currículo azul, e o que a gente tem feito lá no litoral do estado do Paraná nos últimos 2 anos. O nosso movimento foi um pouco diferente. Eu tenho aqui uma amiga e uma parceira nessa implementação, né? Quando a gente pensou em falar de currículo de cultura oceânica na rede municipal, nós pensamos em fazer um projeto para uma escola. A escola em que, naquele momento, eu era diretora e que a professora Patrícia Carnaciali era professora. Então, foi criado um projeto para fazer uma oficina dentro da escola, né? Algo bem modesto. E, ao longo da criação desse projeto, alguns parceiros vieram. E eu acredito que esse tenha sido o grande diferencial e o que nos deu força para conseguir o que a gente conseguiu dentro do município. Então, nós temos ali Mariana Lacerda, Coalizão pela Década do Oceano, uma parceira desde o início, Universidade Federal do Paraná, Centro de Estudos do Mar, LEC, Laboratório de Estudo e Conservação. Nós temos aqui a SARA, Instituto Federal do Paraná. Então, foram diferentes parceiros. Nós temos a ONG Mar Brasil, uma ONG de 20 anos, dentro do litoral do Paraná, que trabalha com pesquisa e com observação. E essas pessoas foram se unindo, foram chegando, foram ajudando a construir essa proposta de falar sobre cultura oceânica no litoral do estado do Paraná. E
diferente do que a gente costuma ver, isso nasceu da escola. Não chegou até a escola. E esse é o principal motivo de a gente ter conseguido também, professora, selar 100% das escolas do município de Pontal do Paraná. Todos os centros de educação infantil, todas as escolas municipais e todas as escolas estaduais. Então, foram 27 unidades escolares seladas no mesmo dia, através do Maré de Ciência. Na mesma semana também, isso aconteceu em junho desse ano, né, depois desse período todo do trabalho que o Mar Maré, que hoje é o uniforme que eu visto aqui, o Mar Maré foi o nome que a gente deu para esse programa, que está já há 2 anos dentro das escolas. Então, ele chega nas escolas com uma equipe múltipla, com pedagogos, com biólogos, com estudiosos, com o pessoal da extensão da Universidade Federal, porque hoje o programa Mar Maré é um projeto de extensão da universidade. Então, todas essas pessoas vão até a escola apresentar o seu acervo, falar sobre o que é oceânico, a importância do oceano na nossa vida, principalmente nós, ali uma comunidade caiçara, e leva os alunos para vivências na praia, no mangue. A gente tem um barco escola também, então isso tem feito a diferença no processo. E essa construção coletiva faz a gente também ter aprovado no mês de junho, numa semana depois, a lei do currículo azul no município de Pontal do Paraná. Então, a construção coletiva desse processo, ter educação, ter pedagogos, ter a academia, através das universidades e dos institutos, ter as ONGs que já trabalham com conservação e com ciência, ter o poder público, que permite que essas políticas aconteçam, foi o diferencial para que a gente conseguisse construir o que a gente está construindo no município de Pontal do Paraná. E já pensar no desafio de construir um arranjo regional dos 7 municípios do litoral, fazendo cultura oceânica nas escolas. Obrigada. Muitas conversas foram sendo realizadas até a gente chegar aqui, né? E eu fico muito satisfeita por escutar numa mesa, assim, tantas experiências diferentes. Essa mesa é para isso, para mostrar, para unir vocês também, que é possível conversar, é necessário conversar, dialogar, não somente aqui na Baixada Santista, mas olha quanta coisa tem acontecido. Barcarena foi o primeiro município a incluir toda a sua rede municipal de ensino no Escola Azul. Pontal do Paraná foi o primeiro no Sul. Quanta coisa tem acontecido nesse território que a gente ainda não tem conhecimento. Então, sejam nossos porta-vozes também, para a gente poder trazer e comunicar, divulgar e fortalecer essa rede para o Currículo Azul. O trabalho que as secretarias fazem para levar o Currículo Azul, a Escola Azul, as suas escolas, a sua rede, é a concretização do Currículo Azul. Para falar que no território é possível. Para a gente levar esses exemplos para o nível local, estadual e o nacional, para a gente poder construir constantemente esse currículo azul, que temos o compromisso agora com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e o Ministério de Educação. Recebemos algumas perguntas e eu vou tentar resumir aqui e fiquem à vontade para respondê-las, né? Muitas falam sobre quais são os desafios enfrentados nas secretarias, na gestão, para trabalhar, então, o currículo azul, trabalhar com as escolas, sem considerando o território, que existem tantos desafios e muitas vezes tantas priorizações de assunto, principalmente numa visão de governança, né, das secretarias. Como é feito o convencimento? Quais são as lacunas para chegar a essas escolas? Quais são os desafios, secretária Ivana, e as oportunidades? Fiquem à vontade. Coloco aqui um ponto que foi bem registrado nesta semana, em especial com a visita técnica que nós recebemos na UMI Paulo Gomes Barbosa. E uma das educadoras, na apresentação, ela tocou num ponto central. Eu já trouxe aqui a questão do pertencimento.
mas o encantar as crianças reverberou no encantar das famílias. Essa reunião que fechou o semestre deste ano foi a reunião com o maior número de participação das famílias, e todas já estavam com o propósito. E nós tivemos uma devolutiva tão positiva a partir do encantar as crianças, porque elas levaram essas ações para dentro de casa, porque o selo azul, ele é importantíssimo, mas ele não pode ser só um selo, ele tem que fazer o efeito, porque selo nós temos muitos, de várias situações. O selo, ele precisa representar a transformação de vidas, a transformação da sociedade. Então, quando a gente tem um movimento de uma maior participação das famílias dentro da escola, com o mesmo propósito que os educadores iniciaram a partir da formação que foi feita por um programa de excelência, e aqui cito novamente Valéria, a estrutura e o respaldo dado, aí sim a gente está conseguindo o objetivo. Nós conseguimos voluntários para tomar conta da horta, junto com os professores. Pais que levantaram a mão falando, eu tenho isso no meu quintal, posso ajudar? Posso levar o material? É lógico, esse é o sentido. Então é descobrir o ponto ali central para você encantar e reencantar e encantar novamente, para que isso não acabe se perdendo ao longo da nossa trajetória, porque implantar é uma situação, agora fazer com que ele fortaleça é outra. Então por isso a gente precisa da base, da formação de forma permanente, para que a gente acabe não perdendo essa sequência. Eu vou fazer o papel aqui. Oi, tá tranquilo, né? Eu vou fazer o papel de porta-voz. Eu vou tirar a minha capa de secretária e vou falar sobre o que eu escutei muito nesses 3 dias de formação. Tudo isso é muito bonito. Ouvir que nós temos pessoas sonhadoras, que carregam o projeto na costa, que transformam, que são ecochatas e são o quê? Biodesagradáveis. Mas, às vezes, é pesado ser ecochato e ser biodesagradável. E, às vezes, é até temeroso assumir esse papel diante do todo. Eu acho que a gente precisa começar um caminho que é um caminho de discussão mais formal. É garantir que a cultura oceânica esteja presente nos PPAs municipais, para que a gente possa garantir financiamento e levar isso como lei na LOA, e daí o secretário ter condição e possibilidade de investir tranquilamente em todos os projetos que sejam apresentados pelos professores em suas unidades. A gente fala que a gente inverte. Eu quero dizer para vocês, sinceramente, de coração, que eu defendo a gente. Eu digo assim, não é bem assim, peraí. Vocês têm que entender que existem regras no jogo. E, às vezes, as regras do jogo não são muito claras para quem está fora. Mas, para a gente sabe que é o nosso CPF que está lá correndo, e que, se a gente investir algum dinheiro de forma inadequada, vem aí uma cobrança para 8 anos da nossa vida e mais, né? Então, eu acho que a gente precisa, sabe, o desemparedamento que tanto se fala da unidade escolar? Mas esse desemparedamento não ser só dos nossos alunos fora dos espaços escolares, mas das discussões que a gente faz dentro dos espaços escolares, chegar na porta de quem toma a decisão, nos nossos vereadores, no nosso prefeito, e eles colocarem essas discussões dentro do sistema que é de lei do nosso país.
Aí o secretário, ele vai fazer, não é porque ele tem boa vontade de fazer, não é porque ele é ecochato, nem biodegradável. Meu Deus, desagradável. É tão ruim para dizer biodesagradável. Mas é porque existe uma normativa e um espaço político que ele pode agir enquanto secretário de Educação. Então, eu acho que a nossa maior dificuldade é tirar deste pequeno grupo e ampliar essa discussão dentro de cada município. Cada um vai inventar o seu dragão. Cada um vai enfrentar a sua luta. Mas, enquanto isso, e eu não estou falando da lei municipal, eu estou falando realmente de PPA, eu estou falando realmente de LOA, eu estou falando de discussão de aplicação de PDDE, eu sei que vocês têm dinheiro direto na escola municipal, que abra-se possibilidade de que os projetos ligados à cultura oceânica possam ser financiados com esses instrumentos para que a gente possa fazer a diferença. É fundamental, né, a gente pensar em orçamento. Eu brinco lá no nosso município, que eu digo assim, não, mas cadê o secretário do Meio Ambiente? E eu preciso que você me ajude aqui a fazer, a levar, a implementar. E a gente sempre tem dificuldade, porque dentro da educação isso não está previsto até o momento, né? Nós temos um departamento de educação ambiental que foi criado dentro da Secretaria de Meio Ambiente, mas que não existe dentro da Secretaria de Educação. Né, e que não está previsto, nem na LDO, nem no PPA, nem na LOA, e nem nenhum outro instrumento. E é fundamental que a gente possa implementar recursos. Nós criamos uma apostila, a gente tem material didático, né, para a educação infantil, para o ensino fundamental, séries iniciais e séries finais. Isso custa. Né? Então, hoje a gente consegue, através de um fundo municipal, depois de muita luta, fazer isso. Como custa também você produzir material didático. A gente precisa ter. Hoje nós criamos alguns materiais didáticos que são o aporte dos professores, além da formação continuada. E tudo isso precisa estar previsto. Então, é fundamental que a gente fale também que a política pública entenda que, para você fazer tirar as crianças da escola para que eles façam uma vivência, você precisa ter um ônibus, você precisa ter profissionais, e isso é fundamental que a gente também coloque nessa discussão aqui nesse momento. Bom, vou falar rapidamente de um desafio que a gente vive em São Vicente, que é a questão intersetorial, que a secretária de Pontal colocou, que é uma responsabilidade que acaba ficando para a educação, mas hoje a gente traz também junto essa parceria com a Secretaria de Meio Ambiente, porque a gente acredita que o caminho da educação ambiental tem que ser traçado junto, né? Então, nós temos parcerias com a nossa Secretaria de Educação Ambiental dentro das nossas unidades, e que a política pública ela aconteça e todos os envolvidos estejam dentro desse processo, né? Então, a gente está sempre pedindo, né, uma mãozinha, né, meninas, para a Secretaria de Educação. O Mário, que é o nosso parceiro lá na Secretaria de Meio Ambiente, a Flávia, a gente está sempre puxando eles também para essa responsabilidade, porque nós fomos, inclusive, solicitadas, né, o nosso núcleo de educação ambiental, para fazer um momento na Secretaria de Habitação. Então, foi o núcleo de educação ambiental que levou a sua contribuição, que é de um núcleo dentro da secretaria. Então, esse trabalho intersetorial que hoje a gente potencializa em São Vicente é fundamental para que a gente consiga dar andamento nos nossos projetos e eles sejam realizáveis, né? Então, trago assim aqui a importância, acho que, da gente trabalhar coletivamente com as outras secretarias. Muito obrigada. A discussão está muito boa. Ficaria horas aqui para a gente trocar mais. Com o adiantado da hora, a gente precisa encerrar essa mesa. Agradeço imensamente todas as secretárias e secretário, que a gente possa continuar dialogando, construindo, para seguirmos juntos nesse currículo azul, na Baixada Santista e também o nacional. Muito obrigada pela presença. Obrigada, secretários.